E chegamos ao fim de mais uma rodada da Série C, 10ª rodada foi para conta, com a manutenção de liderança, mudanças no G8, mudanças no Z4 e uma parte de baixo da tabela que segue muito, mas muito embolada mesmo, todo mundo ali parece que brigando para chegar na Série D, enfim, vamos fazer um balanço dessa rodada aqui. Foi bem interessante, jogos bem legais e, como eu falei, algumas mudanças na tabela. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju, vamos nessa para fazer esse balanço de rodada. Antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, qual foi o jogo mais surpreendente dessa rodada. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter tudo isso aqui de pé. Sempre deixa um linkzinho na Shopee, clica lá, site da Shopee tá chegando, você já vai separando os seus produtinhos. Vamos que vamos aqui com a rodada da semana não, a 10ª rodada, né? Opa, já botei a classificação. Vamos lá. Começamos a rodada com o Tubarão atacando em Recife, não é novidade, né? O Leque, o Londrina, foi até Pernambuco e venceu o Retrô por 4-0. Depois nós tivemos Guarani 1, CSA 0, São Bernardo 3, Anápolis 0, Maringá 0, Ponte Preta 1, Figueirense 1, os jogos agora no domingo, Confiança também 1, ABC 0, Ipiranga 3, detalhe, era dia do aniversário do ABC. Ainda no domingo nós tivemos dois jogos fechando a rodada, Tombense 0, Náutico 2, Caxias 2, Ituano 1. Na segunda-feira, à tarde, nós tivemos 2-1 do Floresta em cima do Brusque de virada. E aqui em Sergipe, às 7h30 da noite, Itabaiana 1, Belo 0. Jogo esse que fechou a rodada da Série C. Jogo de fechamento está aqui entre os meus destaques. Vamos lá, os destaques dessa rodada, né? Os jogos que eu trago aqui de destaques. Primeiro, Maringá 0, Ponte 1. Foi a retomada da Ponte e o agravamento da crise do Maringá. Desde que o Maringá venceu Confiança há muitas rodadas atrás, ele não vence mais. Eu já vinha cantando essa pedra, queria sair do G8 e saiu. E a Ponte chegou até a dormir na liderança, mas perdeu para o Caxias, a gente vai falar desse jogo ainda. Mas, falando do jogo, mais sorte que juízo da Ponte. O goleiro da Ponte fez uma noite espetacular, Maringá amassou, o goleiro da Ponte catou tudo. Nas poucas chances que a Ponte teve, ela foi lá e guardou um gol meio cagado, com desvio no meio, mas o que importa é bola nas redes, 3 pontos no bolso, e a Ponte segue ali nas primeiras colocações da Série C. O Maringá liga o alerta, talvez a briga, que era praticamente certa de G8, pode vir a ser de contra o rebaixamento, tem que abrir o olho. Segundo jogo de destaque, jogo do Dragão, Figueirense 1, Confiança também 1. Confiança entra no jogo cochilando, Figueirense vai lá, faz 1-0 com menos de um minuto. Depois o Confiança vai, amassa. Diferente dos outros jogos, dessa vez pelo menos fizemos um gol e voltamos com um pontinho. Dos males o menor, dava para ser pior, mas pelo menos não ficamos mais uma rodada estacionado. Agora vamos decidir em casa como uma possibilidade boa de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Caxias 2, Ituano 1. Caxias, pelo que eu vi dos melhores momentos, um frio de lascar. E o Ituano acerta um chutaço no primeiro tempo. A zaga caxiense corta a bola e o cara emenda de primeira, faz um golaço. O Caxias abdicou de jogar, não entrou em campo no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, ele massacrou o Ituano e virou com 2-1. Mas quando eu falo massacrou, isso não significa que não teve emoção. Até os 37 minutos do segundo tempo, estava 1-0 Ituano. Aí o Iago, ex-Confiança, faz o gol do empate. Mantuan, praticamente nos minutos finais, aos 47 do segundo tempo, vira o jogo para o Caxias, que volta à liderança. E o Ituano é a mesma história do Maringá. Estava no G8, chegou a liderar, fica muito na frente, vem crise, vem perdendo, sai do G8 e ao que se esperava do Ituano, que era brigar embaixo, parece que está acontecendo. Precisa, se quiser voltar a sonhar com o G8, precisa acordar e acordar rápido. Fechando as análises dos jogos principais da rodada, Itabaiana 1,
Belo 0. Muita chuva aqui em Sergipe nesse final de semana, o campo estava pesado, e o Itabaiana não fez um jogo muito vistoso, foi o velho Bumba Meu Boi do Itabaiana, mas uma boa chance, um passe preciso e uma bela finalização do jogador tricolor fez o Itabaiana fazer 1-0 e esse 1-0 definiu o placar. O Belo teve algumas boas chances, mas esbarrou ou na falta de pontaria ou nas defesas do goleiro Jefferson. Com isso, o Itabaiana sai da zona de rebaixamento e joga o Belo lá dentro. O Belo hoje tá na zona de rebaixamento. Deixa eu só confirmar a pontuação do Belo. O Belo está na zona de rebaixamento com 9 pontos, sendo que 3 desses pontos foi na primeira rodada, jogo contra o Confiança, onde Michel Fracaro fez uma jornada histórica, talvez a maior atuação individual dessa Série C até agora. Ou seja, o Belo precisa acordar muito, porque o sonho dos torcedores do Alvinegro da Estrela Vermelha de sair da Série C talvez seja um pesadelo. Sair da Série C para ir para a Série D. Hoje, o Belo é sério candidato ao rebaixamento. Com isso, vamos falar agora da classificação aqui da Série C. A classificação que tem o Caxias na liderança com 21 pontos, seguido pela Ponte Preta com 20. Caxias e Londrina completam o G4 com 19 pontos. Fechando o G8, nós temos o CSA com 16, Náutico estreante no G8 com 15 pontos, o São Bernardo se recuperando e entrando no G8 também com 15 pontos, e fechando agora o Brusque, que mesmo com a derrota para o Floresta, ali se mantém na 8ª posição, também com 15 pontos. Os mesmos 15 pontos tem o Floresta, que é o primeiro fora da zona de classificação, seguido pelo Guarani. Olha só o salto do Guarani. O Guarani, que chegou a ser lanterna, já está ali em 10º colocado, a 1 ponto apenas de alcançar o G8. Série C é sempre assim, então quem está lá embaixo ainda pode sonhar com alguma coisa. Seguindo aqui com a classificação, depois do Guarani, o Maringá com 13 pontos está na 13ª colocação, seguido do Ituano com os mesmos 13 pontos na 12ª. Tombense 11 pontos, e aí a turma daí já começa a olhar seriamente para baixo. Tombense 11 pontos, perdeu para o Náutico em casa nessa rodada. O Itabaiana chega a 10 pontos e está na 14ª colocação, uma posição acima do Figueirense, que empatou com a gente e chegou aos mesmos 10 pontos. O ABC, que perdeu em casa, ainda se mantém ali heroicamente fora da zona com 10 pontos. E agora temos a zona de rebaixamento com 9 pontos. O Botafogo da Paraíba, atrás dele o Confiança com 8 pontos, seguido pelo Retrô com os mesmos 8 pontos. E ali na lanterninha, o Anápolis com 7 pontos na 20ª colocação. Essa é a classificação da Série C após essa próxima rodada. E rodada que vem, como o vídeo está um pouco mais longo, eu vou trazer só os meus destaques da rodada, e aí eu vou deixar na descrição a rodada completa. Para a próxima rodada eu trago aqui de destaques 4 jogos como sempre. Náutico e Floresta, Náutico jogando nos aflitos, pegando o Floresta que vem de vitória e que vem até desempenhando futebol bom, 2 times interessantes, e o Náutico querendo acelerar sob comando do professor Hélio dos Anjos, e uma vitória agora eu deixaria o Náutico bem colocado no G8 e podendo aí se consolidar no pelotão da frente. O segundo jogo que eu trago, Confiança e ABC, um jogo de desesperados. O Confiança vai ter 3 jogos em Sergipe, contando um jogo contra o Itabaiana fora de casa, mas é aqui dentro do estado de Sergipe. Serão 3 jogos sem viajar, vai ter um jogo de Copa do Nordeste aí pelo meio do caminho. Pegando um ABC que demitiu o técnico, que tomou 3-0 em casa do Ipiranga, precisando recuperar um ABC que sequer venceu em casa ainda, um ABC que há 2 rodadas não marca gols. Então é um duelo aí que o ABC, por ter um retrospecto fora de casa até melhor do que jogando na Fresqueira, vê esse jogo como uma possibilidade de se recuperar, e o Confiança olha o ABC em crise, vendo a possibilidade de finalmente sair da zona e dar um respiro. Jogo muito interessante, estaremos lá no Batistão, sábado às 19h30. Outro jogo interessantíssimo também é o sábado à noite, CSA e Caxias no Rei Pelé. Caxias que quer manter a liderança, mas não é um bom visitante, pegando um CSA que faz do Rei Pelé a sua grande fortaleza e precisa vencer para se manter no G8, já que o CSA não é um dos melhores visitantes. E por fim,
O jogo acho que é do domingo, Anápolis e Itabaiana, um jogo ali da parte de baixo da tabela. O Anápolis jogando em casa, pegando o Itabaiana, que é muito mal fora de casa, querendo finalmente ter a sua primeira vitória. Por outro lado, Itabaiana, que venceu o Belo na última rodada, querendo uma vitória ou pelo menos um empate para se manter longe do Z4. Então, um jogo interessante aí, um jogo que ele pode, ou que ele necessariamente ele vai embolar o Z4. Se o Anápolis ganha em bola, se o Anápolis perde em bola, se empata em bola, talvez se o Anápolis perde, ele realmente começa a se distanciar e começa a ser o virtual primeiro rebaixado. Mas nada está perdido. Uma vitória do Anápolis, ele ultrapassa Belo, Confiança, empata com Itabaiana e empata com Figueirense, por exemplo. Então, tudo pode acontecer nesse jogo final entre Anápolis e Itabaiana, jogo aí para você observar. Não deve ser um grande espetáculo, mas emoção com certeza não vai faltar. Então é isso, turma. Esse foi o meu balanço da rodada 10 da Série C. Deixe seu comentário aí o que é que você achou, quais foram os destaques, qual o jogo mais surpreendeu e o que você espera da segunda rodada. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.